Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus, nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: autoridade e submissão. Autoridade e submissão. Faz parte da nossa série chamada Fundamentos da Fé, uma série que visa estabelecer os princípios, os fundamentos da nossa crença, da fé bíblica. Então preste atenção, pegue o seu papelzinho, a sua caneta, faça suas anotações, cresça nesses estudos profundos sobre os fundamentos da fé. O tema é autoridade e submissão. Deus está juntando o seu povo, né? E hoje é um tema muito abordado isso, quando se fala de igreja, de comunidade da fé, até onde vai essa questão de autoridade, submissão. E para nós chegarmos a ser uma cidade sobre um monte, uma cidade que não poderá ser escondida, uma igreja abençoada, né, um lugar de bênção na vida das outras pessoas, precisamos servir uns aos outros, precisamos estar interligados uns aos outros, precisamos estar juntos, amar e sermos verdadeiramente irmãos, para que o mundo lá fora veja a luz de Cristo em nós, na igreja, na comunidade da fé. Precisamos ser uma comunidade terapêutica, uma comunidade de cura, um lugar onde a autoridade será exercida para a funcionalidade da igreja, para o bem comum de todos, e a submissão no sentido de estar juntos, de estar interligado, de prestação de conta, é o que nós veremos aqui. Para que se torne essa realidade, né, de sermos luz, de sermos sal da terra cada vez maior, há uma graça especial que é indispensável sobre a vida de toda a igreja, sobre a vida de todo cristão, que é a graça de termos um espírito submisso, sujeito, uns aos outros. Essa expressão aparece dezenas de vezes na Bíblia, a expressão uns aos outros, falando de sermos, nós não somos seres independentes, somos interligados, interdependentes uns dos outros e principalmente dependentes do Espírito de Deus. É isso que nós aprendemos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava o tempo todo conectado com o Pai, interligado com o Pai, debaixo da autoridade do Pai, submisso ao Pai. E nós, se somos cristãos, né, parecidos com Jesus, precisamos ter essa característica do Mestre no nosso coração. Ele anunciou o cerne, o âmago, né, o centro, o axioma desse ensinamento, com essas lindas palavras encontradas em Mateus 5:3. Bem-aventurados humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. Então, se nós realmente somos humildes de espíritos, quebrantados, tratáveis, dóceis, do ponto de vista da ação do Espírito Santo em nós, nós teremos essa característica, humildade de espírito, e assim seremos inseridos e estaremos com ele no reino dos céus. Tudo que anda no ensinamento e mandamento de Cristo revela isso. Um espírito dócil, um espírito manso, um espírito submisso, não subjugado, não escravizado, não tiranizado por outros, mas sim dócil, manso e submisso. Submisso o quê? A palavra de Deus. E as pessoas que Deus coloca como nossos pais espirituais, mentores espirituais na nossa vida. E todo aquele que está ligado a alguma comunidade, a alguma igreja, está debaixo de uma liderança espiritual. Então é interessante nós pensarmos acerca desse assunto, autoridade e submissão. A chegada do reino de Deus nas nossas vidas põe um fim ao individualismo, como nós já viemos falando nessa série de estudos do fundamento da fé. A nossa independência tem que morrer para que seja acabado na nossa vida a anarquia, né? A vida, como eu acho que... Não é assim. Nós temos que viver segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus, segundo as leis de Deus, segundo as regras do Senhor, porque são regras abençoadoras, leis protetoras para mim e para você. O povo de Deus será uma comunidade bem coordenada e unida entre si, na qual todo vestígio de anarquia deve desaparecer e onde reinará uma submissão alegre, espontânea, à autoridade do Senhor. Então, nós precisamos entender isso. Com relação à maturidade, com relação à espiritualidade, é uma autoridade que não vem de homens, mas sim é uma autoridade que procede do próprio Senhor Jesus. Tá bom? O fato de estarmos nesse reino de Deus indica que temos dado passos concretos nessa vida de submissão.
tomamos o seu jugo, né, que é as suas leis, os seus mandamentos, a sua vontade, fomos batizados e agora queremos firmar-nos nessa graça de Deus para termos relacionamento com toda a irmandade, com todo o corpo de Cristo, com todo o Espírito de Cristo revelado no coração dos irmãos. Quão formosa é a igreja quando se despoja de toda altivez, né, de todo orgulho, soberba, rebeldia, e se reveste, então, das características de Jesus, como a mansidão, a submissão, a sujeição. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, diz Paulo em Efésios 5, 24 a 27, né, uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante. Olha as características da igreja do Senhor Jesus. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante. Mas antes disso, Paulo fala em Efésios 5, de 24 a 27, assim como a igreja está sujeita a Cristo. Então, todas as áreas da vida da igreja precisam ser caracterizadas por esse espírito de submissão. É isso que o apóstolo Pedro também ensina em 1 Pedro 5, de 1 a 11. Né? Primeiro aos pastores, né? Ele trata com os pastores, pede que eles sejam exemplo para o rebanho, não servindo como se fossem senhores da igreja. Aqui Pedro está puxando a orelha dos pastores, das lideranças que acabam subjugando o povo, se ensenhoreando deles, né? Tiranizando. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma autoridade exemplar, de homens, né, tremendos do ponto de vista de Deus, pessoas que têm seguidores e querem ser seguidos, pessoas que amam, que se doam, que servem. Né? Depois, no versículo 5, 1 Pedro 5, Pedro começa a tratar com os jovens, né? E fala aos jovens que esses devem estar sujeitos aos mais velhos, aos mais maduros, aos anciãos da igreja. Sejam pastores ou não, todos devem ser submissos uns aos outros. Precisamos entender isso. Sermos submissos uns aos outros é isso, estarmos interligados uns aos outros, prestarmos contas uns aos outros. A submissão é para todos, e com todos, inclusive com os líderes. O líder tem que prestar conta para a igreja, o líder tem que prestar conta para outros líderes que fazem parte do corpo do presbitério, ou para sua autoridade, cobertura, né? Sei lá, aquela pessoa que está sobre ele, o coordenador, o bispo, o chefe do Estado, aquela pessoa responsável da denominação. A submissão é para todos e com todos. Quão diferente é a igreja em relação ao mundo. O mundo prega, não, seja independente, seja rebelde, se você não está satisfeito, quebre tudo, mas o reino de Deus não é assim. O primeiro destaque que nós gostaríamos de dar é que somos uma comunidade sob autoridade. Somos uma comunidade sob autoridade. Então fala aqui de uma comunidade comprometida com alguém, com uma pessoa, e essa pessoa é Jesus de Nazaré. Essa comunidade é formada por homens e mulheres que têm um pacto, uma aliança com Cristo. E este pacto é um compromisso vital e total com Ele, que consiste em reconhecê-lo como Filho de Deus e sermos submissos ao senhorio de Cristo na nossa vida, aceitando a sua palavra, a sua revelação, a revelação de Deus, o Logos de Deus, a palavra encarnada para nós. Na essência, nosso compromisso consiste em nos unirmos a Cristo para segui-lo até o fim. Então, aquele que é unido com Cristo, se sujeita ao senhorio de Cristo, não terá dificuldade de se sujeitar a pessoas de Cristo na vida dele. A comunidade está sujeita a Cristo, a igreja está sujeita a Cristo, como o corpo está sujeito à cabeça, né? Simbolicamente, o corpo e a cabeça. Está interligado e submisso à cabeça. Do cérebro que vem todas as ordens que coordenam toda a funcionalidade do nosso corpo. Nós vemos isso claramente na palavra de Deus em Efésios 1, 22 a 23, Efésios 5, 23 e Colossenses 1, 18. Segunda coisa que nós precisamos destacar, além de que a nossa comunidade é comprometida com Jesus Cristo, é que é uma comunidade também comprometida entre si, entre os membros dessa comunidade. Eles estão relacionados, conectados entre si, como membros de um só corpo, o corpo de Cristo. Nosso compromisso com Cristo também é um compromisso com os irmãos. Não podemos estar unidos a Cristo sem estarmos unidos ao seu corpo, que é a igreja do Senhor.
A comunidade, como corpo, deve ter consciência de si mesma, isto é, deve saber a quem inclui, né? E deve ser, claro, criteriosa em tudo isso. Nós precisamos entender que no reino de Deus o governo é teocrático. Essa comunidade não funciona como uma democracia. Tampouco é governada por um grupo seleto de pessoas elitizadas ou iluminadas. Não, mas sua forma de governo é teocrática. Deus precisa ser o centro do governo da igreja. Deus é quem governa a sua noiva, o corpo de Cristo, né? Através de Jesus e através de pessoas conectadas com Jesus. Cristo é a cabeça e sua autoridade é reconhecida por toda a comunidade de forma absoluta e inquestionável, de forma absoluta e inquestionável. O governo cristão, o governo da igreja precisa ser teocrático. Segunda coisa, a autoridade delegada, né? A autoridade de Cristo, cabeça, é exercido dentro da igreja sobre todos os membros do corpo de Cristo. Essa autoridade é delegada, ou seja, foi delegada e se estende de maneira ordenada através de seus membros. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, em terceiro, pastores e mestres, depois os que presidem, ensinam, homens fiéis, capazes de ensinar a outros, conforme nós vemos em Efésios 4, de 11 a 16, em 1 Coríntios 12, de 27 a 28, em Tito 1, 5, 2 Timóteo 2, 2, Colossenses 2, 19. A Bíblia é farta de textos que falam que a autoridade de Jesus é delegada às lideranças espirituais, não carnais, não tirânicas, não que se ensenhoram, exploram os rebanhos, as ovelhas, mas homens fiéis que servem aos irmãos, capazes de ensinar, de presidir e de admoestar no temor e na graça de Deus. Todo o corpo é unido através dessas juntas, dessas ligações que existem entre os irmãos. Está lá em Efésios 4,16, Colossenses 2,19. Cada membro está unido e sujeito ao corpo de Cristo. Assim, todo o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, fica unida entre si pelas juntas, pelas ligações interpessoais, pelos relacionamentos. Cada irmão unido e sujeito ao corpo de Cristo recebe importantes benefícios da parte de Deus. Que benefícios são esses? O primeiro deles é a nutrição. Pelo ensinamento, pela instrução, pela palavra, pelo exemplo, pela admoestação, pela exortação, somos nutridos espiritualmente através de outros irmãos. Segunda verdade, né? Segundo benefício importante da submissão e da autoridade, desse reconhecimento que estamos unidos através dos relacionamentos, é a proteção pela oração uns dos outros, pelo conselho espiritual, né, pela comunhão entre os irmãos, pela supervisão dos outros, pela fé exercida de uns sobre os outros, pela cobertura espiritual. É uma espécie de proteção espiritual, cobertura espiritual. E até isso é muito importante nós entendermos. Cobertura espiritual é serviço, é função de cuidar, de admoestar. Não está se tratando de poder, está se tratando de serviço. Está falando de proteção, de alguém que ora, que aconselha, que tem comunhão, que supervisiona, que cuida, que exerce fé, que desperta dons, que protege o rebanho. Proteção é o segundo benefício de sermos corpo de Cristo e estarmos interligados um ao outro. Terceiro é a formação. Formação, né, de um dos outros. É a edificação, a construção de vidas, através de vida na vida, discipulado, acompanhamento, com mandamentos claros, né? Fazendo juntos a obra de Deus, na convivência entre os irmãos, cuidando da obra de Cristo, da igreja do Senhor. E o quarto benefício é a integração ao corpo, pelo reconhecimento desse espírito de comunidade, dessa consciência, e pelo envolvimento com ela, através do amor, da ajuda, da comunhão, somos integrados ao corpo de Cristo. Vou repetir: nutrição, proteção, formação e integração ao corpo de Cristo. Qual é o propósito, então, da autoridade espiritual? Tema tão polêmico, né? Tanto que existe tanta confusão hoje no meio da igreja do Senhor Jesus. O propósito da autoridade espiritual é que a autoridade não seja um fim em si mesma, mas sim um meio para se chegar a um fim.
Assim como o pai exerce autoridade sobre os filhos, com o objetivo de ajudá-los em seu desenvolvimento sadio, na sua formação, no cuidado. Esse exercício de autoridade na igreja tem como propósito edificar cada membro do corpo de Cristo. Ou seja, o propósito da autoridade é formar discípulos, é ensinar eles a guardar todos os ensinamentos de Jesus, a cumprir esse objetivo de Deus de transformar cada homem, cada mulher, à imagem do seu Filho amado. Esse é o propósito da autoridade espiritual. Não é exercer poder, governo, autoridade, se sem querer honrarias, querer glórias humanas, não. Isso não é o propósito da autoridade espiritual. Mas sim é transformar os crentes, a cada um deles, pelo poder do Espírito Santo, através dessa formação de discípulos, ensinando a guardar todos os ensinamentos de Jesus, transformar cada um deles à imagem do seu Filho amado, Jesus de Nazaré. Então precisamos entender essa graça de Deus para não cairmos nos erros grotescos que nós temos hoje na Igreja de Jesus, inclusive no nosso contexto brasileiro, nós vemos muito isso. Pessoas sendo tiranizadas, subjugadas, pessoas exercendo a autoridade com fins escusos, com motivações podres, sujas, né, usando e abusando das pessoas, e pessoas sendo lesadas, usadas, enganadas. Não é isso, querido. Se você não está bem num lugar, numa comunidade cristã, não se sente amado, colhido, cuidado, né, automaticamente alimentado, não crie rebelião, facção, briga, confusão. Não, você tem direito de ir e vir. Procure uma igreja local onde você seja sadio, cuidado, amado, onde a sua vida realmente cresça e floresça no Senhor. Claro que não fique pulando de galho em galho, igual um macaquinho pulando de galho em galho, porque senão você não criar raízes, estabelecer raízes fortes num lugar, sem raiz a árvore não floresce, a árvore não frutifica, a árvore não cresce. Então, crie raízes num lugar abençoado de Deus para você. Para edificar uma vida é necessário essa autoridade do Senhor, para que você ensine de maneira eficaz, para que você instrua outros, para que você aconselhe pessoas, para que você ordene pessoas, para que você corrija, console, repreenda, discipline, exorte, controle no sentido de cuidado e abençoe outras pessoas. É necessário a autoridade do Senhor. Não é uma imposição, é um reconhecimento por parte daqueles que estão debaixo de nós, de uma autoridade, de uma graça, de uma capacitação da parte do Senhor. Não é possível edificar alguém não estando debaixo desta autoridade de Cristo. Nossa intenção no exercício dessa autoridade deve ser servir os irmãos. Devemos exercer a autoridade com espírito de serviço e não com espírito de senhorio. Lembrando que Senhor é só Jesus. Só Ele tem o senhorio de Cristo. Nós não temos. Conforme 1 Pedro 5, de 2 a 3. Então a intenção legítima de toda a autoridade espiritual é servir os irmãos. Servir os irmãos e nunca a ambição de ter domínio sobre eles. Dominar, tiranizar, subjugar. Jamais. Isso é uma motivação errada. Manipular pessoas. Manipulação é uma coisa demoníaca. É horrível isso. Demônios estão por detrás. O manipulador, por essência, de carteirinha, é Satanás. Ele é o próprio espírito da manipulação, do engodo, do engano. Então, quando a nossa intenção em exercer a autoridade é servir, nós automaticamente nos livramos de inibições e complexos, exercemos a autoridade com maior firmeza, com o espírito sadio, correto, motivação correta, evitando assim toda sorte de abusos e extravagâncias nesse sentido. O exercício de autoridade delegada por Jesus Cristo implica em vivermos no temor do Senhor. Como? Com espírito humilde. Como diz lá em Mateus 5, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Toda autoridade legítima, espiritual, provém do amor de Deus. Toda autoridade legítima e espiritual provém do amor de Deus. Marcos 10, 42 a 45, João 13, de 13 a 15, 1 Pedro 5, 2, Tito 2, 15, nós entendemos tudo isso que nós estamos falando.
Terceiro destaque que eu gostaria de dar é que qual é a natureza dessa autoridade espiritual? A autoridade espiritual não é imposta, mas é reconhecida pelas pessoas. A autoridade não é um direito cujo reconhecimento devemos exigir dos outros. Não se pode exigir de alguém que se sujeite a mim e a você. Não. Como é uma autoridade delegada por Deus, deveremos agir como ele agiu, não querendo governar sobre quem não quer ser governado. Deus é assim. Se a gente quiser desobedecer, pirar o cabeção, ir para o mundo, aprontar, Deus nos deixa livres até para fazer o errado, para nos rebelarmos contra ele, para errarmos na nossa vida. Assim também deve ser o exercício da autoridade delegada por Deus. Ele só governa sobre quem o recebe como Senhor e como Salvador. Nós vemos isso nitidamente em 1 Samuel 8, de 4 a 9. Então, a autoridade espiritual vem do amadurecimento do relacionamento entre os irmãos dentro da comunidade. Na medida em que vamos nos conhecendo na convivência, vai surgindo gradualmente o reconhecimento da autoridade. Lembre-se disso. Esse reconhecimento vem ao longo do tempo, caminhando junto, tendo koinonia, estando juntos. A pessoa vai observando a sua maturidade, seu exemplo de fé, a sua vida com Deus, a sua espiritualidade genuína, autêntica, e automaticamente esse reconhecimento da autoridade vai se dando ao longo do tempo. Quais são os elementos que estabelecem e sustentam essa autoridade? Primeiro é a revelação, o conhecimento espiritual de Cristo. Sem isso, não existe autoridade espiritual. Segundo, uma graça outorgada, delegada, dada, legitimada pelo Senhor. Efésios 4, de 7 a 11, fala sobre isso. 1 Coríntios 12, 28, fala sobre esse assunto. Terceiro, uma investidura, um ofício, uma ordenação, por exemplo, a ordenação pastoral, né? Reconhecimento da igreja, reconhecimento de um conselho de pastores, de que aquele homem, aquela mulher, né, aquela pessoa é um obreiro de Deus, é um missionário, é um evangelista, é uma pessoa realmente que é investida desse ofício, dessa função, dessa ordenação da parte de Deus. Terceiro é a sujeição. Aquele que não está sujeito a Cristo, ao corpo de Cristo, não pode exercer autoridade sobre ninguém. Quarta característica é a conduta exemplar. 1 Timóteo 3, de 2 a 7, e também 1 Timóteo 4, 12, fala da conduta exemplar. É necessário para exercer uma autoridade genuína, espiritual, uma conduta exemplar. E quinto é os frutos do ministério. Uma pessoa que gera frutos, que ganha almas, que consolida, que cuida, que tem vida de Deus, vida na vida. Frutos do ministério é uma das grandes características. São essas 6 coisas juntas que estabelecem, confirmam e mantêm a nossa autoridade espiritual. Quando perdemos isso, perdemos a autoridade espiritual. Há diferentes graus de autoridade no corpo de Cristo. Uns têm mais, outros têm menos, na proporção da existência maior ou menor desses 6 itens na nossa vida. Frutos do ministério, conduta exemplar, sujeição, investidura, como nós falamos, a graça de Deus sobre a vida de alguém e a revelação ou o conhecimento espiritual com relação à autoridade de Cristo. Outro destaque, submissão. Submissão é prestar obediência, estar debaixo de uma missão. Prestar obediência de maneira inteligente a uma autoridade estabelecida. Isso é submissão. Prestar obediência inteligente a uma autoridade estabelecida por quem? Por Deus. É aprender a agradar aquele a quem se está sujeito e não a si mesmo. Está falando de Jesus, né? De estar submisso a Jesus e a pessoas de Jesus que Jesus coloca na nossa vida e não uma ilha solta, um ser independente. Independência é morte no reino de Deus. Não é uma mera obediência exterior, mas uma manifestação de um espírito humilde, de um espírito obediente, de um espírito dócil, de um espírito submisso a Jesus Cristo. Não é estar submisso quando estão apenas nos vendo e podem nos controlar, mas é submetermos, mesmo quando estamos sós
e não há quem nos controle no momento. Nós estamos submissos a Jesus, não é a homens, mas é a Jesus. E claro, a Jesus através da liderança espiritual que ele coloca sobre nós. Mas é primeiramente a Jesus. Nós prestamos conta a Jesus e estamos interligados a pessoas de Jesus. Por isso Paulo diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quando eu temo a Cristo, eu me submeto a outras pessoas de Cristo. Submissão é isso, é renunciar aos nossos pareceres, aos nossos achismos, quando estes se opõem à orientação daqueles a quem estamos sujeitos, daqueles que estão conectados a Cristo, daqueles que têm frutos no ministério, conduta exemplar, sujeição a Cristo, investidura, ordenação, ofício da parte de Deus. Como a igreja está submissa a Cristo, todos os demais aspectos da submissão na igreja devem convergir para a submissão a Cristo. A autoridade de Cristo se manifesta de várias formas. A submissão a Cristo significa, em primeiro lugar, submissão à palavra de Deus. Você só será submisso a Cristo, só estará debaixo do senhorio de Cristo quando você estiver submisso à palavra de Deus. João 10, 27, João 15, 10, Mateus 7, 24 a 29, Mateus 28, 20. Cristo expressa a sua vontade através da sua palavra. Submeter-se a Cristo significa submeter-se aos ensinamentos de Jesus, ao Evangelho, ao ensinamento dos apóstolos, aos ensinamentos da igreja. Ninguém pode dizer que se sujeita a Cristo se não se sujeitar à palavra de Deus. Não adianta você dizer, sou de Jesus, eu amo Jesus, I love Jesus. Se você não sujeita à palavra de Jesus, você não está em Cristo, nessa posição de salvação, libertação, de cura, de santificação, porque você não sujeita a palavra de Deus. Só realmente ama Jesus quem obedece os seus mandamentos. Podemos realçar, então, dois aspectos importantes da palavra de Deus, que nós vamos destacar aqui, tá bom? A palavra é universal, é eterna, é o querigma de Deus, é a didaquê. Querigma significa proclamação do Evangelho, e didaquê significa os ensinamentos do próprio Cristo. É a própria palavra escrita, incluindo tanta proclamação dos profetas, dos apóstolos, do próprio Filho de Deus, o querigma, quanto os ensinos apostólicos, a didaquê, os ensinamentos apostólicos, os ensinamentos de Jesus através dos seus apóstolos, através dos livros do Novo Testamento e de toda a palavra de Deus. É todo o conselho de Deus, que é para todos os homens, em todos os tempos. 2 Tessalonicenses 3, 14. Segundo destaque sobre a palavra de Deus é que a palavra de Deus, né, é a que nos chega mediante o Espírito Santo. Ela é circunstancial e particular, no sentido que ela se encaixa toda e qualquer circunstância, e ela é particular, ela é para nós, é para mim e para você, né? Ela nunca se contradiz à palavra anterior, ela deve, né? Ela nos chega através do Espírito Santo, por revelação de Deus através do Espírito Santo. Ela é infalível, ela é inerrante, ela é bendita, é eterna, é gloriosa, deve ser, e nós precisamos entender isso, que a palavra de Deus, ela se encaixa, ela é circunstancial e ela é particular, é para mim e para você. Ela é universal e ela é eterna, né? O seguinte destaque é a submissão aos pastores da igreja, como nós já vemos falando desde então. Hebreus 13, 17 fala sobre isso, 1 Pedro 5, 5, 1 Timóteo 5, 17, Tito 2, 15, fala o tempo todo sobre a submissão às autoridades espirituais. Os pastores são aqueles homens e mulheres de Deus, né, pessoas de Deus que nos transmitem a palavra de Cristo, tendo então maior tempo, maior maturidade, maior graça, maior experiência, maior conhecimento, maior crescimento no Senhor, nos ensinam, nos aconselham qual é a vontade de Deus. Enquanto nos transmitem esses ensinamentos de Cristo, esses ensinamentos de Cristo são manifestados em mandamentos claros, à luz da palavra de Deus. A nossa submissão deve ser absoluta quando esses líderes, quando esses pastores, quando a igreja local, é claro,
não está em heresia, não está em falta de fidelidade à palavra de Deus. Se a igreja, os pastores, a liderança não se corrompeu, né, ela está em espiritualidade, em exemplo, em vida com Deus, né, em realmente conexão com o céu, a submissão aos pastores tem que acontecer. Quando nos aconselham, orientam sobre os aspectos relativos à sujeição, é mais elástica, né? A gente pode questões assim muito particulares, muito pessoais, né? Eles muitas vezes vão nos deixar à vontade, no sentido de que a escolha depende de nós, mas existem coisas que são claras, que são mandamentos de Deus, está claro e direto na palavra de Deus, e aí nós temos que nos submeter se queremos realmente ter uma vida abençoada diante do Senhor. Paulo distingue muito bem esses dois aspectos quando ele diz assim, lá em 1 Coríntios 7, né? Ordeno não eu, mas o Senhor. E aí ele está dizendo que aqui quem está falando é Deus, é o Senhor. Então tem que ser obedecido a um mandamento de Deus. Depois também em 1 Coríntios 7:12 ele diz, digo eu, não o Senhor. Então aqui ele já está aconselhando de maneira pessoal, de maneira humana, e aqui existe essa elasticidade, essa flexibilidade com relação a... Mas sim, claro, a gente tem que levar em conta, pensar, analisar e tomar uma decisão sábia e sóbria com relação a isso. Contudo, então, faremos bem em sujeitar-nos também quando nos aconselhe, já que esses homens e mulheres de Deus possuem muito maior sabedoria e graça na parte do Senhor. A terceira característica da submissão é que precisamos nos submeter àqueles que nos presidem, àqueles que nos ensinam, àqueles que nos guiam no Senhor. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:12 e 13, e 1 Coríntios 16. 1 Tessalonicenses 5:12 e 13, e 1 Coríntios 16. Existem irmãos que têm maior crescimento espiritual, maior maturidade que nós, sem serem pastores, mas podem nos ajudar, podem nos ensinar a palavra de Deus, podem ser uma bênção de Deus na nossa vida. E por último, a submissão é uns aos outros, conforme Efésios 5:21, 1 Pedro 5:5 e Romanos 12:10. Há uma sujeição mútua no corpo de Cristo. Devemos estar sujeitos uns aos outros, prestar conta para uma igreja local e a igreja conosco, a liderança conosco, nós com a liderança. Essa submissão uns aos outros é necessária para que realmente façamos parte do corpo de Cristo. Isto realmente aformoseia a igreja de Cristo e protege do espírito de superioridade, de ambição, de orgulho, de arrogância, de um querer ser mais que o outro, conforme diz Filipenses 2:3, sujeitando-vos uns aos outros. Além disso, também é um salvaguarda, uma proteção de se estabelecer uma certa hierarquia intocável, né? Super-homens, hierarquia intocável. Todos os irmãos têm acesso a todos os demais na casa de Deus para dizer algo da parte de Deus ou simplesmente para também dar um bom conselho ou advertência sadia. Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Qual é o alcance desse exercício de autoridade espiritual? A autoridade é dada para comunicar os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, para zelar com seu cumprimento, Efésios 4:17, 2 Tessalonicenses 3, de 6-12. Qual é o alcance desse exercício de autoridade? A autoridade também é dada para tomar decisões sobre o andamento da igreja. Então é necessário, todo organismo vivo, funcional, seja exército, seja governo, seja comunidade, seja igreja, é necessário para o andamento desse organismo vivo uma liderança, uma autoridade estabelecida para que sejam tomadas decisões no andamento, no bom andamento da igreja. Também para aplicar a disciplina entre os irmãos na igreja de Jesus. Nós vemos isso em 2 Tessalonicenses 3:12 e 1 Coríntios 5, de 1-13. E também para determinar a aplicação dos princípios bíblicos nas circunstâncias atuais, como, por exemplo, o ensinamento apostólico não diz nada sobre o uso de drogas, cigarros ou aborto de uma maneira direta, mas usando os princípios bíblicos, os pastores, os líderes cristãos podem pronunciar-se concretamente a respeito de coisas atuais que não existiam naquele tempo, mas que ferem algum princípio da palavra de Deus que pode e deve ser aplicado hoje nos dias atuais
de acordo com as realidades do mundo atual. Outra questão muito importante são os frutos da sujeição. Quais são os frutos? Quais são os benefícios da sujeição? Paz, ordem e harmonia no corpo de Cristo. São os primeiros frutos. Paz, ordem e harmonia no corpo de Cristo. Segundo lugar, a edificação e a formação de vidas. Discipulado, acompanhamento, crescimento espiritual. Terceiro, a unidade e a saúde da igreja. A igreja vai se unindo, vai crescendo de forma mais saudável. E, por último, a cobertura e a proteção espiritual da igreja local e também uns dos outros, proteção e cobertura espiritual. Algumas observações importantes sobre a questão do abuso da autoridade. Somos conscientes de que no exercício da autoridade pode-se cair em abusos e aplicações indevidas. Infelizmente, isso é um fato, é uma realidade, nossa conjuntura aqui brasileira nem se fala, né? Então, nós temos que exemplificar isso. Como, por exemplo, orientações arbitrárias de pessoas, exigindo algo baseado em caprichos pessoais, fazer demandas impróprias, né? Querer impor-se sobre a personalidade dos outros, coagir alguém, operar na carne. Tudo isso é contrário à palavra de Deus, é errado, e a isso nós não devemos nos submeter. Tudo isso contradiz essa conduta de acordo com o espírito de serviço, com o espírito de humildade, com o ensino do Senhor. Vou repetir: orientações arbitrárias, tirania, subjugar as pessoas, exigir algo baseado em caprichos pessoais, fazer demandas impróprias, né? Querer impor-se sobre a personalidade das outras pessoas, coagir as pessoas a fazer algo que elas não querem fazer, operar na carne, né? Deixar-se levar pela natureza corrompida, pecaminosa, os frutos da carne, as obras da carne, como diz Gálatas 5. É então conveniente lembrarmos que todo irmão que exerce autoridade deve fazê-lo em nome do Senhor, isto é, no Espírito de Cristo, da parte de Cristo, na humildade de Cristo, no espírito de serviço de Jesus de Nazaré. Portanto, não deve se guiar por suas próprias opiniões, mas pela vontade do Senhor, pela revelação da palavra de Deus, pelos princípios do reino de Deus. E atribuir a Deus os nossos próprios pareceres é uma ofensa grave, gravíssima, e pode causar muitos danos, tanto àquele que exerce de maneira indevida, como às pessoas que estão por debaixo daqueles pareceres e ofensas graves causadas por pessoas que não entenderam ainda esse princípio de autoridade e submissão. Entenderam? Então, por último, né, revelando um pouquinho mais sobre isso, o trato de Cristo com seus discípulos é o exemplo que deve reger o nosso relacionamento interpessoal entre os irmãos, uns aos outros. Ele exercia autoridade sem imposição, sem opressão, sem tirania, e com ensinamentos e com exemplo, procurava formá-los de modo que pudessem desenvolver um bom critério, ética, juízos próprios, né? Nesse sentido de autonomia pessoal, consciente da parte de Deus. Uma parte importantíssima no treinamento de discípulo cristão é ajudá-lo a desenvolver o seu critério pessoal das coisas, do modo que esteja capacitado para avaliar as coisas corriqueiras, né? Julgar as situações, as circunstâncias específicas. A gente não pode criar pessoas dependentes de nós, não, elas têm que ser dependentes de Deus e devem recorrer a nós quando não estiverem dando conta ou estiverem perdidas em uma determinada situação. Não podemos ter codependentes de nós. Precisamos ensinar as pessoas a terem autonomia no sentido de dependerem somente de Jesus e prestarem conta uns aos outros em amor, buscarem ajuda recíproca, mas que aprendam a tomarem decisões e a terem a conduta adequada à luz da palavra de Deus por si só, né? por eles mesmos. A autoridade deve ser sempre exercida dentro de um contexto de pluralidade, né? De preferência mais de um pastor, presbíteros, um conselho dentro da igreja, onde as decisões ou juízos podem ser retificados ou ratificados pelos demais irmãos da igreja. Esse tipo de relacionamento plural também permite que alguém que tenha dúvidas ou conflitos legítimos, o recurso, né, tenha um recurso de ter a quem apelar.
né? Quando existe apenas uma pessoa, um manda-chuva centralizador e tal, a pessoa, quando às vezes tem algum conflito, uma dúvida legítima, às vezes, não tem a quem apelar, não tem a quem buscar. Então, é necessário, de preferência, que a Bíblia ensina, pluralidade dentro da igreja, um presbitério, um conselho de anciãos, né, de homens e mulheres tementes a Deus, que realmente levem as coisas de Deus e tomem cuidado por zelar da obra de Deus e da causa de Deus. Assim como não deve haver anarquia no povo de Deus, também não deve haver imposições e arbitrariedades no meio da igreja, no meio do povo de Deus. É necessário que todo aquele que exerce autoridade esteja debaixo de autoridade, para que haja garantia e supervisão uns dos outros. Lembre-se da palavra de Paulo em Filipenses 2,4. Sujeitando-vos uns aos outros. Só vou ter a autoridade legítima da parte de Deus se eu estiver também submisso a uma igreja local, a autoridades locais, a pessoas de Deus na minha vida. Aí sim eu vou ter exemplo de submissão e de autoridade legítima da parte de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus derrame ricas bênçãos sobre a tua vida, que você entenda tudo isso que nós falamos acerca da autoridade e da submissão, que esse estudo seja uma bênção, seja libertador, tirando todos os enganos, todos os engodos, todas as anomalias que existem hoje a nível de igreja, de povo de Deus, de igreja do Senhor. Lembre-se disso, esse princípio de autoridade e submissão não é algo ruim, algo negativo, como pintam e bordam hoje na sociedade pós-moderna. Não, é algo abençoador, é algo edificante, é algo que nos faz crescer e florescer no Senhor, é algo que nos protege, nos edifica, traz saúde e unidade, cobertura e proteção espiritual, edificação e formação de vidas, traz paz, ordem e harmonia no corpo de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, que a graça de Deus venha sobre você, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.